10.000 razões para adorar o Senhor. Foi o que nós acabamos de cantar, mencionar que adoraremos o seu nome. Nós temos essa visão aqui neste lugar de ver uma igreja neotestamentária, uma igreja baseada no Novo Testamento, uma igreja santa, saudável, submissa a Jesus Cristo, que trabalha seriamente e persevera fielmente no seu primeiro amor, servindo na evangelização do próximo e na glorificação do Senhor. Esta tem sido uma frase que temos usado para nos dar essa visão do que acreditamos ser uma igreja bíblica, uma igreja que serve na glorificação do Senhor, que canta glória ao Senhor, que dá glória a Deus, que glorifica, que honra, que exalta o Senhor. Uma igreja bíblica é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, uma igreja que persevera na doutrina, naquilo que aprendeu com os apóstolos de Jesus. E um dos apóstolos de Jesus disse que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João, no capítulo 4, versículo 19, nessa primeira carta de João, nós lemos que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E a mensagem de Deuteronômio, ela engloba essa ideia do amor. Deuteronômio transmite uma ideia de um amor fiel do Senhor e que Ele espera ser também amado com fidelidade. E esse amor ao Senhor deve ser expresso em obediência à aliança, e esse é o requerimento essencial para a prosperidade e para a permanência na terra prometida. Foi isso que os israelitas ouviram do Senhor. Se quisessem entrar e permanecer na terra prometida, tinham que amar o Senhor, obedecer à sua voz, à sua palavra, ao seu coração. E aplicamos essa ideia de Deuteronômio à vida da igreja, percebendo que a utilidade e a membresia na igreja local, e a igreja local, a membresia na igreja local é uma evidência de que se pertence a Jesus. Se alguém é de Jesus, quer estar inserido numa igreja local. Porque se alguém é de Jesus, lê a palavra de Jesus e entende que pertence a um corpo e que é plano de Jesus deixar uma igreja na terra estabelecida, como expressão do seu corpo, expressão da sua identidade, da sua comunhão com o Pai e com o Espírito. Então a utilidade e a membresia na igreja local dependem do valor que damos ao Senhor e da nossa submissão à sua vontade. É isso que aprendemos com Deuteronômio, é assim que aplicamos essa ideia às nossas vidas como cristãos, membros de uma igreja local. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós temos lido essas palavras do apóstolo João no capítulo 3. E se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, diz mais à frente no capítulo 4, se alguém disser eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então não dá para amar, dizer que se ama a Deus e não se faz sacrifícios com os irmãos, não se é paciente com os irmãos, não se procura estar com os irmãos para os animar, para os encorajar. Essa pessoa não ama a Deus. É o que a Bíblia diz. Se ama a Deus, ama os irmãos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E por isso vamos voltar para Deuteronômio. Porque Deuteronômio é a repetição da lei, literalmente é isso que significa Deuteronômio. É a segunda vez que estamos a ouvir a lei, diziam os israelitas com essa palavra, com esse nome, Deuteronômio. E o amor de Deus, o amor a Deus, está relacionado com ouvir e obedecer aos seus mandamentos. Todo aquele que é nascido de Deus, aquele que já passou da morte para a vida, aquele que entrou na terra prometida, aquele que tem a vida eterna, estas são as imagens bíblicas para a salvação. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós sabemos que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E Jesus, o Filho de Deus, é aquele verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É isto que nós sabemos sobre Jesus, acerca de Jesus.
Ele é o unigênito do Pai e Ele é aquele que se fez carne, é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Esta é a mensagem da encarnação de Deus, é o Natal, aquilo que está a ser vivido por nós nesta fase do ano. É a mensagem da revelação de Jesus Cristo. E Jesus disse assim em João 12, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E mais à frente, no capítulo 14, no Evangelho de João, o Senhor Jesus repete a ideia, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é a revelação de Deus, é a revelação do Pai. O Deus de Deuteronômio revelou-se em Jesus Cristo. Se alguém ama a Deus, ama a Jesus. Se alguém ama a Deus, ama os irmãos. Se alguém ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E a mensagem de Deuteronômio diz que o amor fiel ao Senhor, expresso em obediência à aliança, é o requerimento essencial para a prosperidade e para a permanência na terra prometida. E nós lembramos que para sermos úteis, a utilidade e a membresia na igreja local é o requerimento. Dependem do valor que nós damos ao Senhor e da nossa submissão à sua vontade. Se nós amamos Jesus, requer-se de nós que sejamos ativos numa igreja local, ativos nas nossas disciplinas espirituais para mostrar que o Senhor é importante para nós, que somos realmente tocados pelo seu amor. Ele amou-nos primeiro, por isso nós amamos o Senhor. E para conhecermos a vontade do Senhor, então nós precisamos ler a Bíblia com muita atenção. Para sermos submissos à sua vontade, nós precisamos ler a Bíblia com muita atenção e nós vamos ler agora estes primeiros versículos de Deuteronômio 7, de 1 a 11, então com muita atenção. Vamos prestar atenção à leitura. Se tiverem as vossas Bíblias aí, convido a abrirem em Deuteronômio capítulo 7. Vamos ler os versículos de 1 a 11. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais poderosas, mais numerosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimónio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Estes versículos que lemos do capítulo 7 estão inseridos num conjunto maior de versículos, de frases, de instruções, de mandamentos do Senhor, que podem ser chamados de estipulações gerais da aliança. Esses conceitos, essas observações, essas orientações da aliança. A aliança é um pacto, um compromisso, um acordo feito entre Deus e o povo de Israel. E entre o capítulo 5 e o capítulo 11, final do capítulo 11, nós encontramos essas estipulações gerais da aliança.
onde nós percebemos que o Senhor espera, Ele exige amor fiel demonstrado em exclusiva devoção a Ele como Deus. É isso que percebemos nos mandamentos. Quando Deus fala com o povo e mostra o seu coração, a sua vontade, nós percebemos que Deus espera, Ele exige isso dos seus adoradores, dos seus filhos, do seu povo. Deus esperava, Ele exigia que o seu povo se abstivesse de qualquer associação com os habitantes de Canaã. É isso que vemos no capítulo 7. Para que o povo pudesse herdar por meio de uma fé obediente as promessas da aliança. Essa expectativa ou essa exigência da parte de Deus, ela é baseada no seu caráter e na sua escolha amorosa de Israel. Então, a expectativa que Deus tem é baseada em quem Ele é. E por causa da forma como Ele se revelou a Israel, amando, escolhendo Israel. Deus é bom e como evidência da sua bondade, Ele escolheu, Ele separou para si Israel. E esse é o fundamento desta passagem e deste capítulo. Então Israel deveria evitar qualquer associação política, social ou religiosa com os cananeus. Essas 7 nações praticavam atos que para o Senhor eram abomináveis. E por isso não deveria haver qualquer associação com essas 7 nações. Entre algumas dessas práticas abomináveis estava a imolar filhos aos demónios, derramar sangue inocente, praticar adivinhações. Eram práticas associadas à adoração a Baal. E o que nós lemos acerca de Baal, a mitologia cananeia, conta que Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses. As irmãs, consortes de Baal, foram Astorete, uma deusa da fertilidade associada com a estrela e com as estrelas, com os astros. Outra irmã, Anat, deusa do amor e da guerra, tem outros nomes, Afrodite, e dependendo das culturas. Mas estas imagens estão presentes na adoração ainda hoje, gentílica, e estas entidades, elas permanecem como entidades adoradas, são demónios, na verdade, são espíritos. Baal era então um deus da fertilidade que providenciava crianças. O culto a Baal estava enraizado na sensualidade e envolvia prostituição ritualista nos templos. Às vezes, para apaziguar esse deus, esse ídolo, Baal, era necessário fazer um sacrifício, era necessário sacrificar humanos. Geralmente o primogênito de quem fazia o sacrifício. Isso está mencionado em Jeremias no capítulo 19. Os sacerdotes de Baal apelavam ao seu Deus em ritos de abandono selvagem que incluíam gritos de êxtase e ferimentos auto-infligidos, como nós vemos em 1 Reis, no capítulo 18. Uma das acusações que fazem à Bíblia, especialmente ao Antigo Testamento, é a presença de violência. Por que Deus permite violência nas Escrituras, no povo? Não só nas Escrituras, mas na história. Um conhecimento básico da cultura cananeia revela a sua iniquidade moral inerente. Os cananeus eram um povo brutal e agressivo, envolvido em bestialidade, incesto e até sacrifício de crianças. Atos sexuais desviantes eram a norma. O pecado dos cananeus foi tão repulsivo que Deus disse: a terra se contaminou e ela vomitou os seus moradores. E esta é a razão porque Deus permitia, e não apenas permitia, ordenava que houvesse violência. Apesar destas recomendações, destes mandamentos, apesar destas advertências, nós sabemos, e a história conta, e depois o Salmo 106 menciona, que não fizeram como o Senhor tinha dito em Deuteronômio 7, não exterminaram os povos, não obedeceram ao Senhor e foram inclusive influenciados por esses povos, misturaram-se, diz o Salmo 106, no versículo 35, que se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Então o que é que essas nações faziam? Qual era o comportamento normal desses povos?
Imolaram os seus filhos, suas filhas aos demónios, derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e suas filhas, sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue, assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com os seus feitos. Matavam os seus filhos, sacrificavam, queimavam os seus filhos aos ídolos. Isso era algo comum naquelas tradições, naquelas religiões, naquelas culturas. Em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 15, contando a história de Israel, diz que seguiram as nações que estavam ao redor deles, as quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Em Deuteronômio 7, o Senhor disse, não imitem, não se misturem, mas eles misturaram-se, eles imitaram. E por isso também os israelitas queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mau perante o Senhor, para o provocarem à ira. Adivinhação é algo que irrita o Senhor. Agouros, feitiçarias, bruxaria é algo que irrita o Senhor. E por causa disso, então, o Senhor disse, totalmente as destruirás, não terás piedade delas. Versículo 16 repete esta ideia, consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles. O versículo 24, ainda deste capítulo 7, diz, entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus, nenhum homem poderá resistir-te, até que os destruas. Havia um fundamento, havia uma razão, uma explicação para esta destruição. Primeiro, nenhuma pessoa humana, inclusive crianças, é verdadeiramente inocente. E é por isso que Deus permite que haja destruição, que haja morte. É por isso que Ele até ordena a destruição e a morte. Não há ninguém inocente. Então não temos direito de ficar surpreendidos, admirados, ao ler a Bíblia, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o nosso caráter. Se somos honestos, não devemos ficar surpreendidos por Deus permitir e ordenar a destruição de seres humanos. As Escrituras ensinam que todos nascemos em pecado. Isso implica que todas as pessoas são moralmente culpadas pelo pecado de Adão de alguma maneira. Os bebés são tão condenados pelo pecado quanto os adultos. Em segundo lugar, Deus é soberano sobre toda a vida. Diz um irmão num artigo naquele site God Questions, respondendo a esta pergunta, por que é que Deus permite violência e destruição na humanidade? Porque Deus é soberano sobre toda a vida e pode tirá-la sempre que achar necessário. Deus e somente Deus pode dar vida e somente Deus tem o direito de a tirar sempre que assim o desejar. De facto, Ele acaba por tirar a vida de todas as pessoas na morte. Para começar, a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas a Deus. Embora seja errado nós tirarmos uma vida, exceto em casos de pena de morte, guerra e autodefesa, isso não significa que Deus, ao fazer isso, esteja errado. Nós reconhecemos intuitivamente essa verdade, que não está errado, quando nós acusamos uma pessoa, a autoridade que tira a vida humana como brincando de Deus. Ou seja, alguém que quer tirar a vida ou tira a vida humana é acusada de estar a brincar de Deus, porque intuitivamente nós reconhecemos que Deus tem esse direito de tirar a vida. Deus não tem obrigação de prolongar a vida de ninguém por mais um dia. Como e quando morremos depende inteiramente dele. É isso que nós aprendemos com as Escrituras. Ele decide quando vamos morrer e como vamos morrer. Em terceiro lugar, pode-se argumentar que seria cruel que Deus tirasse a vida de todos os cananitas, exceto dos bebés e das crianças. Ou seja, se Deus deixasse os bebés e as crianças vivos sem os seus pais, isso seria um ato cruel. Sem a proteção e o apoio dos pais, os bebés e as crianças pequenas provavelmente enfrentariam a morte de qualquer maneira devido à fome. Não sabem preparar a própria comida. Não sabem cuidar de si mesmos. As chances de sobrevivência de um órfão no antigo Médio Oriente eram muito poucas, não eram nada boas. E finalmente,
Os filhos de Canaã, os cananitas, muito provavelmente teriam se tornado simpatizantes das más religiões que os seus pais haviam praticado. Era a hora de acabar, de erradicar essa cultura de idolatria e de perversão. Era a hora de acabar com isso em Canaã e Deus queria usar Israel para acabar com essa cultura de idolatria, de perversão, de abominação para o Senhor. E as crianças já tinham aprendido. As crianças já tinham sido introduzidas nessa cultura. Então era um momento de purificação e de santificação para aquela terra. Uma terra que estava com nojo dos seus moradores. Uma terra que vomitou os seus moradores. É assim que Deus descreve o que se fazia naquela terra, a terra de Canaã. Essas nações moravam ali e por isso Deus manda destruir. Porque a terra estava com nojo. Deus estava irado, zangado. Versículos 3 e 4 de Deuteronômio 7. Não contrairás matrimónio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás tuas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Esta semana, ao ler a Bíblia, o meu plano sugeriu a leitura de 2 Crônicas e capítulo 21, estava a ler e parei no versículo 6, onde li acerca de Jeorão e achei curioso e fiquei a meditar neste versículo e há uma ligação direta com este texto em Deuteronômio 7. Lemos neste livro das Crônicas dos Reis que Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel, nenhum deles foi bom, nenhum deles foi fiel ao Senhor, apenas alguns de Judá foram reis bons. Como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mau perante o Senhor. Vemos aqui Deus a querer mostrar que a influência que Jeorão recebeu da sua mulher foi determinante para ela andar nos caminhos dos reis de Israel, porque ela era filha de Acabe, ela era descendente de Acabe, um rei perverso, um rei mau. E ela, como esposa de Jeorão, ela influenciou, porque os cônjuges, os maridos e as esposas influenciam-se mutuamente. Acabam por se adaptar um ao outro. E isto deve gerar uma reflexão. Em todos nós, especialmente nos jovens. Em todos nós, mesmo os casados, precisam pensar que recebem influência do seu cônjuge, do seu marido e da sua esposa. Mas os jovens precisam saber que a Bíblia ensina que o casamento é uma fonte de influência. E por isso Deus não quer que haja misturas entre crentes e incrédulos, porque vai haver influência. A parte do incrédulo sobre o crente. E pouca influência do crente sobre o incrédulo. É verdade que há influência. Mas ao ler o livro de Ageu, nós percebemos que as coisas santas, elas não purificam as coisas imundas. Já as coisas imundas tornam impuras as coisas santas. É assim que funciona no mundo espiritual. O santo não torna puro o profano por contato. Já o impuro, o profano, ao tocar no santo, torna o profano e impuro. É assim que funciona no mundo espiritual. Versículo 5. Assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Ou seja, renuncia os ídolos. É uma renúncia, uma demonstração de renúncia aos ídolos, aos falsos deuses. Um ídolo é tudo o que é mais importante para ti do que Deus. É qualquer coisa que superou Deus na tua vida, qualquer coisa que tu ames, confies ou obedeças mais do que Deus, qualquer coisa que substituiu Deus como essencial para a tua felicidade. Então, se Deus não é a pessoa mais importante na tua vida, tu és idólatra, tu tens algum ídolo. E a Bíblia diz que se tu és crente, tu precisas de identificar isso na tua vida, ser honesto e erradicar, destruir isso da tua vida. Acabar com essa prioridade e com esse amor por essa coisa ou por essa pessoa. Se Deus não é mais importante,
então essa coisa, esse relacionamento, esse sentimento, essa pessoa é um ídolo. Isto tem um sentido e tem uma explicação, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Isto foi o que o Senhor disse a Israel. Deus quer esta santidade e esta pureza em Israel porque Ele é amoroso, porque Ele amou e porque Ele escolheu. E é isto que Ele espera da igreja, é isso que nós lemos em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vós, crentes, sois raça eleita, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se estão vivos e se têm fé, é porque Deus foi bondoso e teve misericórdia e vos deu fé. Se não têm fé, continuam mortos nos vossos delitos e pecados, condenados à perdição eterna. É preciso arrepender-se. É preciso dizer a Deus: perdoa-me os meus pecados. Perdoa-me o meu amor aos ídolos, aos falsos deuses. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua bondade. É preciso confessar ao Senhor. Versículos 7 e 8, Deuteronômio 7, diz: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, do Egito. Essa imagem da salvação no Velho Testamento, que é aplicada e explorada, usada no Novo Testamento, para mostrar como é que Deus opera a salvação. Mas o Senhor não vos teve afeição, nem vos escolheu por serdes numerosos. Isto leva-nos a concluir que os grandes, os ricos, os poderosos, os influencers, eles não impressionam Deus. A verdade, o versículo 24 deste capítulo diz: entregar-te-á nas mãos os seus reis, os poderosos, os grandes. Eles serão entregues nas mãos dos humildes, dos pequenos, dos desprezados, dos israelitas, os odiados, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus e das redes sociais e da publicidade. Esses grandes e os poderosos e os ricos e os famosos, eles vão ter os seus nomes apagados. Nenhum homem poderá resistir-te, disse o Senhor a Israel. Por maior, mais poderoso que ele seja, por maior influência que tenha, ninguém poderá resistir-te até que os destruas. É isso que nós lemos no Novo Testamento. Esta mesma ideia está presente, dedicada à igreja, dirigida à igreja em 1 Coríntios 1, versículo 27. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. De novo, ao ler esta semana a Bíblia, li Apocalipse 6, e a partir do versículo 12, tem esta imagem do sexto selo. Abriu o cordeiro o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Diz o texto que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos. Apocalipse 6,15. Os influencers, os grandes. Mas também todo escravo e todo livre, diante daquele selo que se abrirá, daquela manifestação da ira de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Disseram aos montes e aos rochedos, escondidos nas cavernas e nos penhascos dos montes, diziam: caí sobre nós
E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Haverá um dia em que as pessoas olharão para Deus, para Jesus, terão medo, procurarão a morte e não a encontrarão, até que cumpram todo o castigo, até que sofram todas as dores que Deus lhes infligirá. Mas os grandes, os comandantes, os poderosos, os influencers estão lá a clamar às rochas e aos penhascos: caí sobre nós, matem-nos, para acabar com esta dor e com este sofrimento. É para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E apesar de nós querermos ser uma igreja grande, que a nossa igreja cresça e que tenha mais ministérios, esta semana, ou a semana passada, na quarta-feira, conversávamos com um pastor que dirige uma igreja grande no Brasil. Eu mencionei essa expressão inveja santa, desejo de ter uma igreja grande, mais ministérios, mais pessoas para servir, um impacto grande no mundo, na terra. Apesar de nós querermos que a nossa igreja cresça e que tenha mais ministérios, nós sabemos que isso não irá impressionar o nosso Deus. Igrejas grandes com muitos ministérios não impressionam Deus. Muitas pessoas, muito numerosos, muita força, muito dinheiro não impressiona Deus. Deus diz a Israel: a minha estima, o meu afeto, o meu amor por ti não tem nada a ver com o facto de tu seres grande, de seres poderoso, de seres rico. Nós entendemos que Deus não nos tem afeição por nós sermos numerosos, mas porque Ele nos amou e amou-nos porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para salvar porque Ele é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus amou-nos porque Ele é poderoso para amar aqueles que o odeiam, aqueles que o desprezam. É preciso ter muita força para amar um inimigo, para amar alguém que nos despreza, que nos desobedece, que nos maltrata. É preciso ter muita força e Deus tem esse poder. Deus tem essa força para ser amável, para ser amoroso, para ter afeição, porque Deus é fiel às suas promessas, à sua palavra, à sua aliança, ao seu compromisso de amar até os que não são amáveis. Mas Ele ama aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. É isso que a Bíblia diz, é isso que Ele espera de nós. Que o amemos. Por isso o versículo 11 diz: guarda os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje eu te mando cumprir. Porque o Senhor Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esta questão dos mandamentos é importante. Tem tudo a ver com o amor. Se dizemos que amamos a Deus, nós precisamos querer, desejar, procurar, obedecer aos seus mandamentos. São palavras claras do nosso Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Significa, se tu me amas, tu vais me obedecer. É isso que Jesus está a dizer. É isso que o nosso Deus está a dizer. O nosso Senhor diz isto claramente. Portanto, Deus espera, Ele exige que o crente se abstenha de qualquer associação com os incrédulos. E os incrédulos são os filhos, os instrumentos do diabo, para que possa herdar, por meio de uma fé obediente, a promessa de ser sal da terra e luz do mundo. Essa expectativa, ou essa exigência, é baseada no seu caráter e na sua escolha amorosa de cada filho e de cada discípulo. Deus escolheu-nos por causa do seu caráter bondoso, da sua vontade soberana. Ele espera então, Ele exige que cada um de nós, como discípulos de Jesus, como crentes, que nós nos abstenhamos de qualquer associação com os incrédulos. Se parece incrédulo, então eu não quero. Se isto é parecido com os ímpios e com aqueles que odeiam a Deus, então eu não quero parecer com um ímpio, com um incrédulo, com alguém que odeia a Deus.
Se esta conversa, esta forma de falar e de vestir, de pentear, de cantar, de dançar, é parecida com aqueles que detestam, que odeiam, que não suportam Deus, que são inimigos de Deus, então eu não quero parecer com essa gente, eu não quero pentear, vestir, eu não quero parecer, eu não quero dançar ou cantar como essa gente canta, porque eu não quero parecer com eles. Eu não me quero associar a eles. Deus é bom e, como evidência da sua bondade, Ele escolheu, Ele separou para si cada um dos seus filhos servos. É isso que a Bíblia diz. Deus é bom e, por isso, Ele separou para si um povo, uma raça eleita. Ele comprou pessoas para serem dele e logo Ele fala com elas e diz o que é que Ele espera delas. Ele ensina os seus filhos o que é que Ele quer. Por isso, os crentes devem evitar qualquer associação política, social ou religiosa com os incrédulos. Isto através do casamento, de sociedades empresariais, de intimidade, abrir o coração, abrir a alma com amigos incrédulos, ter intimidade com pessoas que não conhecem o Senhor. E também nessa questão da similaridade, da aparência. Cuidado. A quem é que estamos a imitar? Com quem nós queremos parecer? Com os de Deus ou com os do diabo? Porque não há aqui, não há meio campo, não há muro aqui para ficar em cima do muro. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Se alguém não é por mim, é contra mim. Se alguém não se quer associar a Jesus e aos de Jesus, é contra ele. Não há aqui terra neutra. Por isso, não vos ponhais em jugo desigual, segundo aos Coríntios 6. Não vos ponhais em jugo desigual aquela estrutura que une duas cabeças, dois corpos. Não vos ponhais em associação com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isto é Novo Testamento, isto é uma carta à igreja. Estou a ler 2 aos Coríntios, capítulo 6. Não é Velho Testamento. É novo pacto, é nova aliança, é conversa para crente, para cristão do século 21. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós precisamos crescer, aprender a temer a Deus, a respeitar, a reverenciar o Senhor, a sermos íntegros, honestos, prudentes. Versículos 12 a 16. Deuteronômio 7, de 12 a 16. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e cumpridos, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isto te seria por cilada. Portanto, a motivação para a obediência cuidadosa são as bênçãos da aliança, a fertilidade, a produtividade, a saúde, a vitória e a paz. Isto deveria ser uma motivação para o povo obedecer ao Senhor.
Então esta ideia te fará multiplicar. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril. Lembrando que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A fertilidade é uma bênção do Senhor. Ter filhos, a Bíblia ensina que é uma bênção do Senhor. É o Senhor que abre e fecha a madre. Ele dá filhos a quem quer. É isso que a Bíblia diz. Um exemplo disso está em Gênesis 30. Há vários exemplos na Bíblia de Deus abrir e a fechar a madre no tempo que Ele quer. Em Gênesis 30, vemos que Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Ele disse aquilo que a Bíblia ensina. Se alguém não pode ter filhos, é porque Deus não quer, porque Deus não lhe deu essa condição dela ter filhos, de dar filhos e de frutificar. E Jacó entendeu isto, e por isso ele ficou irado com Raquel. E certamente Deus também fica irado com mulheres que preferem morrer se não tiverem filhos. Os filhos tornam-se a razão delas viverem. E obviamente isso é um coração idólatra. Esse é um coração que se desviou de amar o Senhor. Mas esta mulher, ela desejava muito ter filhos e ela pediu ao Senhor. E mais à frente, em Gênesis 30, no versículo 22, diz que lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Apesar dos seus amores desordenados, apesar das suas ações perversas, o Senhor lembrou-se de Raquel, porque Ele é um Deus fiel, é um Deus misericordioso, porque Deus é gracioso, Ele é bom. E o texto diz que Ele a fez fecunda. Foi Deus que lhe abriu a madre, que lhe abriu o útero. Foi Deus que lhe deu filhos. É Deus que faz isto. E aqui, diante destes versículos, nós podemos e devemos refletir sobre a utilização de métodos contraceptivos e sobre inseminação artificial. Precisamos refletir, cada caso é um caso, mas precisamos refletir à luz destes textos. Conhecer bem a Bíblia para podermos fazer decisões acerca de métodos que evitam a gravidez e também de métodos ou tratamentos para facilitar a gravidez. Precisamos considerar estes versículos, estes textos, quem Deus é, como é que está o meu coração. E Deus pode mudar. Deus muda quando quer, com ou sem tratamento. Deus é que dá a vida. É isso que a Bíblia diz, é Deus que abre a madre. Não é um médico, não é um medicamento, é Deus que faz. Versículo 13. Abençoará o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. É uma expressão de prosperidade, de riqueza, é o salário do trabalho. São bens materiais, são riquezas, é produtividade, é o produto. E o Senhor controla o resultado do trabalho. É Deus que controla. Em Amós capítulo 4, versículo 7, nós lemos nessa advertência do Senhor a Israel, que o Senhor diz assim: retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Deus administra. Onde há fruto, onde não há fruto. Onde há salário, onde não há salário. Onde há recompensa, onde não há. É Deus que faz isso. E quando Deus se zanga com alguém, quando Deus se ira, Ele pode tirar o produto, a produtividade. Ele pode fazer secar aquele campo, aquela fonte. Essa mesma ideia está em Ageu, no capítulo 1, versículo 6. Já lemos, estudamos há um tempo atrás este livro de Ageu. E o Senhor a exortar o povo, através do profeta Ageu, a dizer: tendes semeado muito e recolhido pouco, o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Porquê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa,
que permanecem em ruínas, ao passo que cada um de vós corre, trabalha, esforça-se por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então nós precisamos refletir, à luz destes textos, precisamos meditar acerca do esforço e da competência. O nosso esforço, com o que é que nós nos esforçamos? Como é que estamos a usar os nossos dons e as nossas competências? E refletir acerca do relacionamento e da dependência. O que é que Deus espera? Como é que Ele quer que eu me relacione com Ele? Então, uma reflexão acerca de esforço e competência. Que competências é que eu quero desenvolver? Em que é que eu me esforço? O que é que eu me dedico? O que é que vale a pena? O que é que importa para Deus? Relacionamento e dependência. Depender dele, da sua provisão e da sua bênção sobre o meu trabalho, o trabalho das minhas mãos. Versículo 15. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. O Senhor administra as doenças. Ele gera essa questão das enfermidades. Um exemplo disso, em Êxodo capítulo 9. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, disse o Senhor a Faraó, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. O Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Então Deus enviou doenças, uma peste. Alguns morreram e outros não. A mesma região, mas Deus poupou uns e outros não. Não foi a primeira, não foi a única vez que o Senhor fez. E nós lemos que o Senhor, Ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Ele tem poder. Pessoas que se chegaram a Jesus e foram curadas, as suas enfermidades foram retiradas instantaneamente. Cura milagrosa, imediata. Isso é do Senhor. É aquela inexplicável ação divina. Mas também nós lemos em Apocalipse 16 uma voz vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, que causaram grande dor e sofrimento. Então o mesmo Senhor que pode tirar uma doença é o mesmo que coloca uma doença. É isto que a Bíblia diz acerca do nosso Senhor. Isto deve nos fazer refletir e meditar sobre câncer, sobre vírus, sobre tratamentos e vacinas. Isto tem uma implicação, isto toca nestas áreas. Estes versículos, a forma como Deus administra, como Ele gera as doenças. Isto deve nos fazer refletir sobre cancro, vírus, tratamentos e vacinas. Para Israel, as bênçãos eram palpáveis, materiais, fertilidade, produtividade, saúde, mas a Igreja pensa em outras categorias, pensa com categorias espirituais, são bênçãos espirituais, como nós lemos em Efésios 1, conversa para a Igreja, para os crentes que estão em Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, conversa de crente não é azeite e batatas e vinho e pão. Não é gripes e constipações.
O crente pensa com outras categorias. A motivação para a obediência cuidadosa são as bênçãos da nova aliança, conversões, edificação, crescimento, maturidade, confiança versus medo e ansiedade, alegria versus euforia. Euforia é essa alegria desmedida, sem razão, que muitos ditos cristãos aparentam ter, uma alegria falsa, é uma euforia. Paz, apesar das aflições e do sofrimento. Então, aplicando estas ideias ao crente, à igreja, nós podemos concluir e afirmar que filhos espirituais são melhores do que filhos naturais, biológicos. Filhos espirituais são melhores do que filhos naturais. Porque filhos espirituais, nós temos a garantia do Senhor que eles serão nossos para sempre. E sempre, e sempre. Já os filhos naturais serão nossos por um tempo. Então o que é melhor? Um filho espiritual ou um filho natural? O que é que tu queres? Em que é que tu queres investir a tua vida? Tratamentos para ter filhos naturais que ninguém te garante que serão teus irmãos em Cristo, farão parte da família do Senhor? Ou investir tempo, atenção, dedicação em edificar vidas, discipular pessoas, fazer filhos espirituais? Outra conclusão que nós fazemos à luz deste texto: um discípulo maduro é melhor do que um funcionário seguro. Um discípulo maduro, fazer discipulado, ajudar alguém a crescer em Cristo é melhor do que um funcionário seguro, que tem um contrato sem termo, um bom salário, um salário garantido, uma boa empresa. O que é que tu queres para o teu filho, para o teu amigo, para o teu cônjuge? Um salário seguro? Um emprego seguro? Ou seja um discípulo maduro? E por fim, a confiança na ressurreição supera qualquer esperança na vacinação. Se queremos ter paz, se queremos viver em paz, nós temos que lembrar que um dia os mortos voltarão a viver. Porque morrer, se o Senhor Jesus não voltar antes, todos vamos morrer. E vamos passar por uma transformação, este corpo deixará de ser como é. A confiança na ressurreição supera qualquer esperança na vacinação. E por fim, os versículos 17 a 26, nós vamos ler a partir do versículo 17 para terminar então este capítulo. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus te entregará e lhes infligirá qualquer ou grande confusão até que sejam destruídos. Entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. As imagens de escultura dos seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus, e não meterás, pois, coisa abominável na tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois
é amaldiçoado. A obediência de Israel dependia de fé alicerçada nos registros históricos dos atos de Yahweh, do Senhor. O que é que está escrito que Ele fez? O que é que nos foi dito que Ele fez? Foi-nos dito e mostrado que Ele tem poder, que Ele tem autoridade. Versículo 21, não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O que Ele diz acontece. Ele é grande e Ele é temível. O Senhor tem uma estratégia. Ele age de uma forma sábia. Ele administra. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Deus tem uma estratégia para que não houvesse destruição, não houvesse doenças, não houvesse perigos. Deus lança uma estratégia. Os povos sairiam pouco a pouco para manter a terra pronta para Israel entrar. É um Deus sábio, mas é um Deus santo também. Um Deus que procura a purificação. E o versículo 25 diz: as imagens de escultura dos seus deuses queimarás. Ou seja, está aplicando à vida do crente pensamentos, desejos, hábitos que temos que eliminar das nossas vidas, das nossas rotinas. É uma referência a esses deuses, a esses ídolos, coisas que nos tornam imundos. Isso tem que ser eliminado. Isso faz parte da santificação, da santidade de Deus e do caráter dele que quer ser transmitido aos nossos corações. A segunda parte do versículo 25: a prata, o ouro que estão sobre eles não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Quais são os padrões? Precisamos estar atentos aos padrões, às tendências, às modas, às influências malignas, mundanas. São abominações para o nosso Deus. E uma das tendências é a desvalorização do casamento. Há uma desvalorização da família e da integridade, da honestidade. Existe, em contrapartida, uma valorização da imoralidade. Aquilo que Deus condena está a ser valorizado na nossa cultura. Há uma valorização da libertinagem e da impiedade. Impiedade é tudo aquilo que não tem a ver com Deus e que não quer Deus. E aqueles que não querem saber de Deus são elogiados pela nossa sociedade. Essa é a tendência. E se nós percebemos essa tendência, nós temos que evitar essas coisas. Em vez de as desejar, nós temos que as evitar. Essas coisas não ficam bem aos crentes. Coisas que ofendem Deus, que desprezam Deus. Versículo 26. Não meterás, pois, coisa abominável na tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Então esta imagem da destruição dos inimigos e acabar com essas coisas e com os ídolos fornece uma ilustração para o conflito cristão. É-nos ordenado que não deixemos o pecado reinar nem o toleremos, mas que o odiemos e lutemos contra ele. Deus prometeu que o pecado não teria domínio sobre nós. Isso está em Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Se nós estamos debaixo da graça, se somos de Jesus, se recebemos o privilégio de ser povo dele, escolhidos por ele, fomos amados por ele, ele diz que o pecado não vai reinar na nossa vida. O pecado não vai fazer o que quer na nossa vida. Por estarmos debaixo da graça, nós temos poder para desligar o telemóvel, o tablet, o computador, a televisão diante de imoralidade ou de impiedade. Nós temos poder para fazer isso. Nós temos poder para desligar esses aparelhos diante de músicas, vídeos, séries, filmes, novelas, programas entulhados de libertinagem, de perversões e de abominações. Basta desligar. Nós temos poder para fazer isso. Porque conhecemos o coração do nosso Deus. Ele não quer esse tipo de influência na nossa vida. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não meterás, pois, coisa abominável na tua casa. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Não meterás, pois, coisa abominável na tua casa.
Não metas coisas abomináveis na tua casa, na tua mente, nos teus olhos. A obediência do cristão depende da fé alicerçada no registro histórico da obra de Cristo na cruz. Por que é que nós queremos obedecer a Jesus? Por que é que nós queremos obedecer a Deus? Por causa do que está escrito sobre o trabalho dele, sobre a obra dele na cruz. Nós sabemos e cantamos e celebramos isso nesta altura. Veio a este mundo o Senhor Jesus, Deus encarnou. O Natal aconteceu, está a acontecer. A celebração do Natal. Porque Jesus veio a este mundo, veio nos libertar. Ele veio para nos resgatar. É isso que nós vamos cantar. Para morrer, nasceu Cristo. É isso que nós celebramos dominicalmente. É isso que estamos aqui a lembrar. É Ele que nos dá poder e força para não colocarmos aquilo que é mau, aquilo que é imoral, aquilo que é imundo nas nossas casas, nas nossas vidas. Veio a este mundo o Senhor Jesus para nos libertar dessas coisas. Cantemos esta mensagem. Convido os irmãos a ficarem de pé.